Aloha, galera, salve, salve, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Surf 360, mais uma semana nos estúdios da Live Esportes, para analisar tudo que vem pela frente na disputa do WSL Finals. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também no nosso Spotify, já se inscreva, ative aí o sininho para receber todas as notificações. Nos siga também no nosso perfil lá no Instagram, @surf360_, assim você não perde absolutamente nada. Esfregando as mãos por aqui já, porque eu não vejo a hora, tá chegando o WSL Finals de 2023. Como tá essa expectativa também, Blum? Tudo bem? Um abraço. Muito legal, muita expectativa. Pessoal, um abraço que tá nos acompanhando aí no nosso podcast. Cara, semana tá aí e daqui a alguns dias a gente vai ter um campeão mundial. Espero que, mais uma vez, um brasileiro, ou um mesmo campeão mundial, ou outro campeão mundial. Se for o Felipe, o mesmo, né, com bicampeonato, ou o João Chumbinho, que estreia no Finals, podendo aí surpreender a todos. E a gente até esperava um brasileiro a mais nessa disputa, né? Infelizmente o Gabriel Medina e o Iago Dora ficaram fora depois da etapa em Teahupa, a última da temporada regular, então teremos dois representantes brasileiros nessa disputa. O Felipe Toledo já bem mais leve, né? Bem mais tranquilo depois do título da temporada passada, chega quase com pressão, claro, porque ele é o atual campeão mundial, mas eu digo assim, a pressão interna, né? Tudo que ele precisava demonstrar, ele já fez na temporada passada. Claro, tem tudo para conquistar o segundo título mundial. O João Chumbinho também, que a gente vai até acompanhar daqui a pouquinho o que disse o João Chumbinho numa entrevista à imprensa recentemente, já na Califórnia, se preparando para a disputa do WSL Finals. Levando com muita leveza também, né? Porque o Chumbinho, no segundo ano dele como profissional, depois de uma temporada difícil em 2022, começou com tudo, passou por altos e baixos, mas chega ainda com essa possibilidade de título na temporada de 2023. Para a gente começar, Blum, falando de todos os 5 finalistas do masculino: Felipe Toledo, Griffin Colapinto, Ethan Ewing, João Chumbinho e o Jack Robinson, acho que surge como a sensação, né? Porque ele estava no fim da fila, antes da etapa no Tahiti, acaba confirmando essa classificação. Imagino que isso deu um gás gigantesco para o australiano para tentar brigar pelo título também. Mas quando a gente olha para o top 5, dá para tentar consolidar uma disputa maior entre Felipe e Griffin, não só pelo aspecto físico, né? Porque são dois surfistas que entram na disputa lá na frente, depois já do Jack ter que suar bastante para chegar, o Chumbinho também, o Ethan em meio a essa indefinição, né? Antes disso, o Ethan publicou, né, nas suas redes sociais, Voltou a falar sobre a lesão que ele sofreu no Tahiti, e a tendência é que o Ethan então esteja com condições físicas de disputar o WSL Finals. Mas dá para colocar com uma possibilidade muito grande mesmo de final, de disputa pelo título, Griffin e Felipe, e até pelo conhecimento que esses dois têm na onda de Trestles? Exatamente isso. A minha opinião é que, se fosse um palpite, uma aposta, vamos dizer assim, eu diria que a final manteria o primeiro contra o segundo colocado, Felipe contra Griffin, por tudo que você falou. A maioria das pessoas coloca o Felipe esse ano ainda mais favorito do que o ano passado, quando ele chegou em primeiro, na mesma situação, né? Chegou na final, já para disputar a final. Eu acredito que, como você falou, o Jack foi uma surpresa, se aproveitando de uma série de questões, principalmente por ser um lugar que ele está muito mais habituado e acostumado com o surf dele encaixar muito mais que é Teahupa lá no Tahiti. Eu acho que dos 5 caras que estão na final, o Jack talvez seja o cara que tenha, não vou dizer dificuldade, né? Mas seja o cara que tenha mais questões a resolver na onda de Trestles dos outros 4. O Chumbinho, como você falou, a gente participou, né, de uma coletiva de imprensa nos últimos dias, tanto do Felipe quanto do Chumbinho. Fiquei muito bem impressionado com ele, com a postura, sabendo da responsabilidade, mas ao mesmo tempo encarando com uma tranquilidade e com uma postura de veterano, vamos dizer assim, né? De estar numa situação mais uma vez nova, porque ele passou por várias situações novas em 2023 em relação ao circuito, e essa é a mais, digamos, a maior responsabilidade, a mais difícil, a mais complicada. Aparentemente está muito bem de cabeça, fisicamente, tecnicamente a gente sabe que ele está sempre muito bem. Então eu acho que o Jack é o cara que teria mais dificuldades para chegar ao título lá em
lá em Trestles, na Califórnia. O Ethan Ewing se recuperou fisicamente e clinicamente, né, está 100% saudável em relação ao seu corpo. A questão é ver o quanto ele conseguiu treinar dentro da água também, né, para essa competição. É uma onda que não vai surpreender tanto, o surf dele é um surf de linha maravilhoso também, como é o do Felipe. Então, eu acho que em questões de adaptação ali, conhecimento da onda, ele não vai ter problema. É a questão física e a preparação física para as finais que vai pegar mais, que vão pegar mais. E eu acredito que sim. O Felipe, o principal adversário do Felipe, eu acho que vai ser o Griffin, porque vai ter conhecimento do local, com certeza uma torcida gigantesca, né? Todos os amigos, família e tudo mais. É o representante do país, né? O único americano que está nas finais, podendo trazer um título para os Estados Unidos depois de... Kelly foi campeão a última vez em 2011, quer dizer, seriam 12 anos depois os Estados Unidos voltar a ter um campeão mundial, então ele vai trazer essa responsabilidade, essa bagagem. E o Felipe, claro, é o maior favorito mesmo, pela situação que ele tem, pelo surf que ele tem, pelo conhecimento também de onda de Trestles. Eu apostaria numa final entre os dois, mas torcendo para o João fazer uma campanha excelente, chegar o mais alto que ele puder e quem sabe fazer uma final, mais uma vez, seria uma terceira final entre brasileiros, né? Em 2021 o Gabriel ganhou do Felipe, o ano passado o Felipe ganhou do Ítalo. Vamos ver se de repente a gente consegue mais uma final brasileira lá. E aí há uma questão também, né, já de experiência com esse formato do WSL Finals, importante, porque o Chumbinho e o Griffin Colapinto são os únicos que ainda não participaram dessa disputa, né? O Felipe se consolidando como o único surfista que participou das 3 edições, né, nesse formato, foi vice em 2021, campeão em 2022. O Ethan e o Jack também participaram na temporada passada, né? O Ethan acabou eliminado na segunda rodada, que o Ítalo Ferreira saiu varrendo todo mundo até a decisão contra o Felipe Toledo, né? O Ítalo venceu o Ethan por 13-11, né, aproximadamente no somatório, passou para a semifinal e aí ele bate o Jack Robinson, que termina a temporada regular com a vice-liderança, mas aí o Ítalo deu show também nessa semi do ano passado e mandou o Jack de volta para casa, mas de qualquer maneira o Jack e o Ethan já têm essa experiência da Califórnia, do formato de disputa, como você lida com todas as baterias em um único dia, tendo que também pensar no aspecto físico para não chegar completamente cansado, e será uma experiência tanto para o Chumbinho como para o Griffin Colapinto quando a gente fala desse formato de WSL Finals. Pensando pelo lado do Chumbinho também, Blum, porque tem uma questão de logo no primeiro enfrentamento ser contra um adversário especial para ele, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Chumbinho falando sobre isso também, mas o primeiro título do Chumbinho no circuito mundial em Portugal esse ano foi conquistado sobre o Jack Robinson, e eles têm outros 2 enfrentamentos em pipeline, esse ano com vitória do Jack e no ano passado com vitória do João. Cabeça no lugar nesse momento, porque você disse há pouco que o João ele tem uma facilidade maior de se adaptar à onda de Trestles em relação ao Jack Robinson. Cabeça no lugar de entender o momento, e pelo menos na entrevista que a gente fez com o Chumbinho nesses últimos dias, né, nessa entrevista coletiva, apareceu que ele está bem tranquilo em relação a isso, está com a família também na Califórnia, então ele está bem ali, sendo bem auxiliado, né, pelos seus familiares. Quanto isso é importante para o Chumbinho talvez entrar na água ciente de que se ele fizer o que ele fez no início da temporada e tendo uma facilidade maior para adaptação à onda, ele tem tudo para pelo menos passar por essa primeira bateria e depois enfrentar o Ethan. De novo, se fosse para eu apostar, eu apostaria no João nesse confronto. Eu acho que o fato dele ter alguns duelos e ter vencido em Portugal com o Jack, contra o Jack, ser a única vitória dele contra o Jack, que é a única vitória dele no CT ter sido contra o Jack, eu acho que nesse momento eu acho que não interferiria tanto o fato dele ser um rival. A gente vai escutar o que ele falou sobre isso depois, mas eu acho que a questão ali como você falou, e o próprio Felipe falou nessa coletiva que a gente conversou com ele, da vantagem, digamos, psicológica de saber o que vai encontrar, que cenário vai encontrar num dia da final, né? Que é disputar algumas baterias, porque esses caras, normalmente o Finals Day de um campeonato comum, existe até o formato, ou são 2 baterias, ou é semifinal e final, ou é quartas de final, semifinal e final. Então, 3 baterias num dia, esses caras estão acostumados a surfar.
O caso do João e do Jack, que vão começar do primeiro round, da primeira fase, seriam 5 baterias para ser campeão, né? Tem que ganhar 5 baterias. É um caminho bem mais longo, bem mais complicado. Mas eu acho que a questão psicológica, a questão mental e conseguir entender rapidamente como é que funciona toda a mecânica, né, do campeonato, desse formato, questão do corpo, a questão da alimentação, tem todo um trabalho fora das baterias, fora do mar, que a gente não enxerga, que a gente não sabe, que a gente exatamente não conhece, que esses caras têm um planejamento e que muitas vezes o cara pode estar com uma dor de barriga e tudo por água abaixo. É um dia só, né? O cara não tem margem de erro também. E o fato do Felipe conhecer muito bem essa situação, o Jack já ter passado por isso e o Ethan já ter passado por isso, dá uma vantagem mental, psicológica ali. Tecnicamente, os 5 caras que estão ali não estão ali por acaso, são grandes surfistas. E quando eu falei que o Jack tem menos vantagem nessa onda, não é que o cara vai chegar lá e falar assim, caramba, o cara Não é um conhece. derrotado também que tá indo pelo pro amor de Deus. finals, né? Não, pelo amor de Deus. Ele vai ter condição de surfar e vai E enfrentar se não fosse a lesão, talvez o Jack chegasse até numa condição com melhor de toda ranking. certeza. Com Talvez toda ele não certeza. precisasse disputar o finals desde o início. Sim, com toda certeza. Pela questão da lesão, ele ficou fora algumas etapas, caiu e depois ele teve que buscar interrupto. Mas talvez hoje ele fosse Segundo o terceiro até, colocado, o terceiro. segundo, na É. vaga do Ethan, talvez. Pela primeira metade das Sim. 4 primeiras etapas, e ele perdeu o Margaret, que é justamente da casa dele, né? Ele estava muito mais bem colocado. Depois saiu, recuperou e foi conseguir a vaga. É um adversário muito difícil. O Jack Robinson é um cara incrível, tem um surf incrível em todas as condições. Eu acho que se as finais fossem em pipeline no Tahiti, eu colocaria ele como talvez o principal candidato ao título. Mas ele tem chance sim, e eu acho que o duelo João e Jack não tem favorito. Eu apostaria no João por uma questão de coração mesmo, de vontade de ter um brasileiro mais à frente, mas é um confronto muito, muito equilibrado. Em algum duelo, teria um favorito? Cara, eu colocaria... Se o João passa, por exemplo, pelo Jack, sim, pega o Ethan na sequência. se o Ethan estiver 100% saudável, se ele conseguir surfar com a condição que ele vinha surfando antes da lesão, eu colocaria o Ethan como favorito. Por ser um pouco mais experiente, por já ter uma vivência nesse formato e por ser um cara de surf de linha com uma qualidade absurda. Eu só coloco ele atrás do Felipe hoje em dia nessa Tanto situação. contra o João, como também contra o Jack. O Ethan seria o favorito na segunda rodada, no nessas segundo round. condições, sim. A gente fez essa brincadeira em outro programa aqui e eu tinha colocado exatamente isso. Não era o Jack ainda. Não era o Jack, a gente estava trabalhando com a ideia do Iago ou do Gabriel, exato, né? Exato. Mas eu acho que os 3 primeiros colocados estão muito bem posicionados ali. O Felipe realmente foi o melhor da temporada, foi o cara que ganhou 3 etapas. Ninguém surfou como o Felipe durante todo o ano. O Griffin foi um dos caras mais regulares, chegou muito às finais e ganhou uma etapa da piscina. E ali entre o Griffin ser segundo e o Ethan ser terceiro, o segundo e terceiro, eu acho que tudo bem se o Ethan hoje chegasse como terceiro, ou desculpa, como segundo, né? E o Griffin como terceiro. E eu acho que está bem colocado também o João como quarto, ou se fosse quarto ou quinto, e o Jack ali na situação. Como você falou, se o Jack tivesse não perdido uma etapa de Margarete, veio se recuperando, teve piscina que não tem nada a ver com o surf dele. Aí depois El Salvador, ele veio se recuperando durante a segunda metade, com certeza ele estaria mais para cima, também não teria nenhum problema com isso. Mas eu acho que os 3 principais candidatos ao título são Felipe, nessa ordem para mim, Felipe, Griffin e realmente o Ethan Ewing. Bom, então, como dissemos, acompanhamos e conversamos com o João Chumbinho e com o Felipe Toledo nesses últimos dias, já às vésperas do WSL Finals, ambos já na Califórnia se preparando para a decisão do título dessa temporada de 2023. Vamos começar então pelo Felipe Toledo, atual campeão mundial, e o Bloom disse lá no início, né? Muita gente tem colocado o Felipe com um favoritismo maior ainda do que o da temporada passada, né? Colocando o Felipe muito maduro para conquistar o segundo título mundial. E eu perguntei ao Felipe justamente sobre esse rótulo de imbatível que muita gente tem colocado sobre ele, pensando nessa disputa do Finals de 2023. Vamos conferir então o que disse o Filipinho. Eu comecei a entender tudo isso, né? E é o que eu sempre falo, de aproveitar o processo, sabe? De ser leve, de ser feliz, de não se tornar uma obrigação. Então,
né? E eu entendi essa fórmula e falei, cara, é assim que vai ter que ser, né? E o primeiro ano, o ano que eu mais me diverti, assim, eu fui campeão mundial, né? E não tinha por que o segundo ano ser diferente, né? Um ano depois do título ser diferente. Então, tá sendo tudo dessa forma, né? Minha família junto comigo, né? Os meus amigos e, cara, eu acho que esse é o motivo, de repente, a constância, né? E aí, eu acho que consequentemente, as pessoas, né, já linkam a constância, né, ao ser difícil de ganhar, ao se tornar imbatível, porque está sempre tendo resultado bom, sempre vencendo. Então, é assim que você se torna imbatível. Não estou me gabando, jamais. Eu, né, tenho confiança no que eu faço, né, como eu faço, me dedico só para isso. Então, eu sei que se, né, tiver que fazer e eu tiver no dia, eu vou fazer. E se eu não conseguir alcançar meu objetivo, pelo menos eu vou estar satisfeito porque eu sei que eu dei o meu melhor. Então é sempre por tudo ou nada. Tá aí o Felipe Toledo, atual campeão mundial. Ouvimos o Filipinho agora falando sobre esse rótulo então de imbatível que muita gente tem colocado. Ele concorda de uma maneira diferente, né, Blum? Não é se gabando, como ele disse ali na resposta, mas ele entende que colocaram essa definição de imbatível nele na temporada, obviamente pelo que ele fez. Ele chegou a 3 finais nas etapas da temporada regular, venceu as 3. Foi líder com sobra da segunda metade em diante do calendário e tem sido de fato uma temporada onde o Felipe exala muita confiança, né? E ele diz no final: eu sei que eu tô pronto para fazer e para dar o meu máximo. Se mesmo eu entregando o meu máximo eu não for campeão mundial, eu vou reconhecer, obviamente, que eu me entreguei da forma como eu poderia, que faz parte de uma derrota, mas ele sabe que justamente ele é colocado como favorito por tudo que ele apresentou ao longo desse ano de 2023. Sim, e um ponto muito importante que eu acho, existe essa polêmica, a gente fica falando, né? Muitas vezes aqui no próprio podcast a gente colocou, pô, quem é melhor, Felipe ou Gabriel, Felipe ou Gabriel. Eu acho que esse favoritismo que a gente coloca a mais no Felipe em relação ao ano passado, por uma questão muito simples. Esse ano o Gabriel disputou o campeonato inteiro, o circuito inteiro. E se você comparar o que o Gabriel fez e o que o Felipe fez, não tem comparação, né? O Felipe foi muito superior ao Gabriel, mostrou que hoje ele é realmente o melhor surfista do mundo. No ano passado, o Gabriel ficou fora das 5 primeiras etapas, entrou na segunda metade, depois se machucou em Saquarema, ele praticamente não participou do circuito. E seria o cara, né, para defender o título de 2021, para rivalizar com o Felipe. Então eu acho que também pela presença do Gabriel e tudo que o Felipe mostrou dentro da água, ele sabe da responsabilidade que ele tem e do peso que ele tem de mostrar, de defender o título e de mostrar, mais uma vez, que ele é o melhor do mundo. E a gente eu perguntei também para ele nessa coletiva sobre a ansiedade, para comparar a ansiedade que ele tinha o ano passado, quando ainda não era o campeão mundial, com esse ano, você estava muito mais tranquilo. Ele não falou em ansiedade, mas ele falou em expectativa. E para ele a expectativa é a mesma. O que ele estava esperando para aquele campeonato, para ganhar, tirar aquele peso de não sou um quase campeão mundial para ser um campeão mundial. Então ele sabe da expectativa e com certeza ele quer ganhar mais um título, né? Tudo que ele fez no ano foi para isso, para construir, para conquistar a vaga olímpica, como ele conquistou, e para chegar em Trestles e provar para todo mundo, sim, sou o melhor do mundo e vou ser o cara a ser batido ano que vem também, né? Então ele absorve essa responsabilidade com a consciência de que, sim, tenho capacidade e fiz tudo o que deveria ser feito para conquistar esse título. E respondendo a algumas críticas, né, depois da participação do Felipe em Teahupo também, a gente tinha muita expectativa por ele estar classificado já para os Jogos Olímpicos. Seria uma primeira demonstração do que o Felipe pode apresentar no Tahiti. E ele disse nessa entrevista coletiva: eu tirei o pé. Eu sou o líder do ranking mundial. A competição em Teahupo, a onda perigosa como vai ser realizada 1 mês antes do Finals. Eu já tenho a minha vaga garantida na Olimpíada. Eu posso treinar em qualquer outro momento em Teahupo. Para ele, tanto faz. Não era o momento. Garantiu o primeiro lugar. Olha o que aconteceu com o Ethan. Ele mesmo fala, né? O Ethan precisava ter pegado aquela onda, precisava ter se machucado. Porque já eram surfistas classificados para o Finals, garantidos na Olimpíada. Então, assim, o Felipe tirou o pé em Teahupo. Então, não dá para ter base do que ele vai apresentar em 2024 pelo que foi nessa última etapa da temporada. E tem mais uma questão. Na semana passada também, uma entrevista do Ricardinho Toledo, pai do Felipe,
repercutiu bastante, porque perguntaram para ele, né, sobre essa questão do Felipe não render tão bem, ter a expectativa que todo mundo tem em Tiahupa, e o Ricardinho foi bem aberto e falou assim, Felipe tem medo sim, é normal ter medo de se machucar, de se arriscar naquela onda. E é o que você falou, ele tirou o pé, passou a primeira bateria, garantiu o primeiro lugar, daqui eu não saio, entendeu? Para que eu vou me arriscar agora? Ele fez correto. Expectativa diferente para a Olimpíada. Fique claro que na Olimpíada ele vai ter que se jogar e vai ter que encarar para ganhar, porque ali não é uma corrida, é uma etapa só e outra coisa diferente. E outro ponto que nós abordamos nessa coletiva também com o Felipe Toledo foi justamente, né, aproveitando que a gente falou de Teahupo, uma possível ausência do Ethan Ewing, né, que se machucou na etapa no Tahiti, está se recuperando, a tendência é que participe, né, a gente ainda não sabe, não tem a confirmação, mas o Ethan Ewing está se recuperando para brigar pelo título mundial, acabou se machucando em Chopo. Aí virou toda aquela polêmica. E aí veio a polêmica, né, porque a WSL, pelo regulamento, diz, se houver um machucado entre os 5 finalistas, essa vaga ela não é repassada. E essa polêmica, ela surgiu, provavelmente, né, e ela ganhou essa dimensão toda porque o 6º colocado no ranking é o Gabriel Medina. Então, se o Ethan não reunisse condições, o Gabriel, a torcida do Medina, em tese, receberia essa vaga, mas a WSL já descartou isso desde o início, pelo regulamento. Sim, e é bom que se diga, quem botou um isqueirinho aí, botou uma chaminha, também, né? Tio Kelly Slater, que falou assim, seria legal se o Gabriel fosse lá, ia ser bacana, tal. Quer dizer, ele botou um isqueiro. Se fosse outro cara, talvez tivesse até essa conversa, mas como era o Gabriel, a coisa ficou gigante, né? Eu tenho a minha opinião aqui. Eu também tenho. Mas vamos ouvir primeiro, então, o Felipe Toledo, que também comentou sobre esse assunto em uma possível ausência do Ethan, que essa vaga ela não fosse repassada para um outro surfista. Vamos conferir o que disse o Filipinho. Existe, né, essa controvérsia aí nesse sentido do formato. Cara, mas o formato foi criado, é uma regra, isso vai acontecer, então você já tem que estar preparado para isso. Sabe? Você já é do começo do ano. Entendeu? A constância vem, a minha constância vem já, cara, vou buscando todos os melhores resultados para eu garantir o meu primeiro lugar no Finals. Porque eu sei que vai ter o Finals, eu sei que existe a possibilidade de eu perder o título mundial que teoricamente já teria ganhado se fosse por pontos corridos. Mas eu já sabia disso desde o início, eu já estava preparado psicologicamente, entendeu? Então, assim, cara, eu acho o formato muito legal, eu acho muito maneiro, eu acho que traz muita visibilidade, é algo que pode trazer oportunidade, né, para o nosso esporte, para a WSL, acho que a longo prazo, né? E, cara, a regra foi criada assim, então é assim, né? Eu acho que se existiu toda esse burburinho sobre o Gabriel, se o Ita não for, o Gabriel tem que entrar. Pô, obviamente, eu queria muito que o Gabriel, o John, que o Iago, todo mundo estivesse no Top Finals. Mas, cara, o cara surfou o ano todo, teve 10 chances de conquistar, né, os pontos necessários para estar no Finals. Não conquistou. E aí, por conta do outro cara tá em terceiro, a, sei lá, 20 mil pontos na frente, se machuca e ele ainda ter a chance de entrar. Então, assim, eu não acho justo, né? Eu acho que se não conseguiu a pontuação que era para estar dentro do Finals 5, não tem que estar no Finals 5, né? E, cara, são fatalidades, acontece. Né? Eu poderia muito bem ter me machucado, o Griffin pode se machucar, todo mundo tem essa chance. Então, assim, você usar a sua estratégia e falar. Foi o que eu me pergunto, o Ethan precisava ter pego aquela onda? Sabe, o cara estava classificado já para o Finals, tranquilo, entendeu? Ele precisava passar uma outra bateria ali para, né, segurar o segundo lugar. Então, assim, às vezes tem que saber usar a estratégia também. Né? Então, acho que, né, foi uma fatalidade, aconteceu. Espero que ele se recupere para poder, né, fazer uma final mais do que justa aí, com todo mundo com chance e oportunidades né, e trazer até mais audiência para a gente também. E eu queria dizer, viu, Blum, que o Filipinho me convenceu. Porque é o seguinte, eu estava pensando pelo lado do evento. Se você tem uma final chamada de top 5 e você vai para a disputa com 4 surfistas, seria um pouco estranho. Eu estava pensando muito por esse lado, de colocar um outro atleta para completar o top 5, porque o charme do Finals é justamente esse, são 5 surfistas brigando pelo título da temporada. Mas aí entraria justamente no que disse o Felipinho, que não seriam os 5 melhores surfistas do ano de 2023. E aí o Felipinho me convenceu pelo seguinte,
A distância do Gabriel, o sexto colocado, pro Felipe, que é o líder do ranking, é de quase 15 mil pontos. E aí é um surfista, falando especificamente no caso do Gabriel, que chega com condições de, como fez o Ítalo na temporada passada, varrer todo mundo até chegar à decisão e depois brigar pelo título para buscar mais um campeonato mundial. Mas o Filipinho me convenceu. Eu acho que é preciso respeitar esse formato. Se são os 5 melhores, se todo mundo brigou o ano inteiro para conquistar um espaço nesse top 5, não é justo que mesmo que haja um machucado, ele seja substituído por uma pessoa que não atingiu o objetivo. Porque o objetivo é você terminar no top 5, entre os 5 melhores do ranking. Então, Filipinho me convenceu. Eu estava olhando mais pelo lado do evento, de você preencher as 5 vagas, e não tanto pelo lado de você dar oportunidade para um atleta que teve 10 etapas para buscar um objetivo e no final das contas não conseguiu. Concordo com você, concordo com o Felipe e coloco só mais uma questão que acho que é importante. Tá no regulamento? Acabou a Foi, discussão. foi acordado? Ponto. No começo todo mundo tá sabendo como é que é? Termina. Se o regulamento está, no caso de um dos 5 finalistas ter se machucado, não ter condição física, vai passar a ter um suplente, né? Aí sim, independente de ser Gabriel, John, seja quem Sim, for, sim. né? A questão ganhou um peso exatamente como a gente falou antes do Felipe aqui. O Gabriel ali, né? E a própria WSL, a presença de um tricampeão mundial muda eleva tudo. o nível do evento, chama muita atenção. Mas é isso. E foi bom que a WSL se manteve firme. Bom que se diga também, a WSL em nenhum momento participou dessa polêmica, porque em nenhum momento ela. O próprio Gabriel abriu, também. Exato, o Gabriel também em nenhum momento chegou e falou assim: pô, tem uma chancezinha aí, hein? Vocês não acham que. Não. O Gabriel foi para as férias, falou Sim. que. Deixou bem claro, falou: ó, o que eu fiz foi o que deu para fazer, e foi abaixo do que eu esperava, tal, assim, cessado. Então, é a questão do regulamento, né? E aí, se fosse, no regulamento tivesse suplentes, vamos dizer que 3 caras saem lesionados, pô, vai ter só 2 nas finais? Só 2 nas finais, cara. E é isso. E é isso, né? Ganhou essa dimensão toda pela gasolina que o Kelly colocou naquele Sim. post dele, né, na resposta a Stab também nas redes sociais, pelo fato de ser o Gabriel Medina, e também a torcida do Gabriel, que obviamente gostaria que ele entrasse numa possível vaga, mas enfim, há necessidade de respeitar o regulamento e diz que não há essa substituição. E no caso nesse ano especificamente, existia uma questão ainda muito importante, porque no cenário que se fechou o circuito, o Gabriel não teria chance de disputar a vaga olímpica. Se ele vai para o top 5, se ele assume uma vaga, ou ele herda uma vaga, ele poderia derrotar o João num confronto direto e tirar o João da Olimpíada. Aí seria mais injusto ainda, né? A discussão ficaria ainda mais ampla porque você não interfere só na disputa pelo título, Exato. mas também Se em uma acontecesse decisão aí de seria- Olimpíada onde o Chumbinho já tem a vaga dele garantida. Exato. E poderia perder para o Gabriel. Falando em João Chumbinho, vamos conferir então o que disse o nosso segundo finalista nesse Finals de 2023, o Chumbinho na segunda temporada dele no circuito profissional, e ele falou um pouquinho sobre esse enfrentamento com o Jack Robinson na primeira rodada dessa disputa. Como dissemos aqui, né, eles vão para o quarto enfrentamento com 2 vitórias do João, uma do Jack e o título em Portugal do João conquistado sobre o australiano. Ele falou um pouquinho sobre esse adversário que chega embalado depois de ter conquistado o título em Te Ahupo e essa última vaga para o Finals da temporada. Tem bastante história já para pouco tempo no circuito, já tem uma historinha ali entre eu e o Jack. A gente teve uma final bem bacana ali em Portugal e a gente já teve algumas outras baterias de homem a homem pipe, então é sempre uma disputa bem acirrada. Eu acredito que a gente tem um estilo de surf bem parecido, em alguns aspectos, assim, não diria que nem de longe similar, mas praticamente quando as ondas estão em condições extremas ou tubulares, assim, eu acredito que a gente tem a mesma maneira de olhar. E acredito que vai ser uma bateria duríssima, ainda mais com o momento que ele conseguiu no Tahiti, vindo de uma vitória, provavelmente se sentindo bem confiante, porque o cenário dele
era bem difícil de entrar nos top 5. Difícil, mas possível, dependendo de uma vitória, e ele conseguiu fazer exatamente isso. Então, provavelmente ali todos os top 5 vão tá bem preparados, bem confiantes, assim, feliz com o ano. Todo mundo teve os seus altos durante a temporada, então acredito que todo mundo ali vai estar bem relaxado e bem presente, bem pronto para fazer o que deve ser feito. Ainda mais o Jack teve a experiência de Final Five ano passado também, então provavelmente ele já tem uma vantagem ali, pelo menos nos bastidores de como chegar no evento, como vai ser se sentir naquele dia de novo, um dia provavelmente bem similar do ano passado, então, mas me sentindo bem confiante também, fora isso, me sentindo bem preparado e feliz também. Nunca tive a oportunidade de passar muito tempo aqui na Califórnia e já gosto muito, porque já estou bem instalado, bem equipado. Consegui chegar antes aqui, não precisei voltar para o Brasil na correria, então provavelmente fazendo de tudo para estar o mais descansado e pronto possível no grande dia. Ouvimos então o João Chumbinho falando sobre essa adaptação dele também à onda de Trestles, está na Califórnia já, está se adaptando ao local, falando sobre esse enfrentamento com o Jack. E em uma outra resposta, Bloom, ele fez questão de simplificar completamente essa onda de Trestles, porque ele falou ao longo da temporada, são várias disputas que a gente tem que pensar e treinar no local da competição justamente para se adaptar. Ele falou, Trestles não tem muito problema, principalmente para ele, né? Ele falou, não tem segredo, o equipamento é básico, eu não preciso ficar pensando muito, em qual prancha que eu vou levar, o que eu tenho que fazer, eu preciso mudar algo. Ele simplificou o que ele tem que fazer agora no Finals para tentar chegar à decisão. Essa é uma vantagem dentro de algumas desvantagens que eu considero de ser sempre o mesmo local das finais. Os caras conhecem bem esse lugar, tem uma estrutura muito boa ali. Califórnia tem diversos shapers, marcas e né, toda a condição que o atleta precisa para disputar uma decisão como essa. Muito legal que ele chegou bem antes, inclusive bem antes que o Pinga, que é o técnico dele, né, mentor dele, como ele fala. Então ele está preparadíssimo, ele está pronto realmente para fazer o melhor, como ele fez todo ano, né, cara? Ele passou por tudo no ano, João, né? Vinha de uma desclassificação do ano passado para uma reclassificação, fez 2 resultados excelentes no Havaí, venceu em Portugal, depois foi para a segunda metade como líder do ranking, uma coisa que ninguém imaginava, se fosse prever, ninguém realmente imaginava que fosse acontecer. Surfou na piscina, que era uma novidade, surfou em El Salvador, que era uma novidade, JB foi a primeira vez que ele disputou um campeonato lá, Tia Rupo também, não foi bem em casa, né, que eu acho que deve ter dado uma decepcionada, né, acho que ele queria muito um resultado legal em Saquarema, passou por várias coisas, foi realmente uma montanha-russa de emoções e imagino, de sensações e questões psicológicas também, mentalmente. Tá pronto, o João tá pronto para essa disputa e eu acredito que ele vai, mesmo que ele termine em quinto lugar, é um ano excelente e ele vai sair satisfeito pelo que ele desempenhou durante todo o ano. E se ele chega maduro para essa decisão do Finals, é justamente por tudo isso que você disse, e o próprio João Chumbinho também falou sobre esses momentos de altos e baixos na temporada, começando muito bem, depois enfrentando algumas dificuldades, e o quanto isso fez bem também para que ele pudesse chegar agora à disputa do Finals. Chumbinho mais uma vez para a gente acompanhar aqui no Surf 360. Exatamente, né? Eu acho que o público ele tentou especular ali que tentou me tratar como um surfista veterano, né? Baseado nos meus resultados no início da temporada. E eu e o meu treinador e o meu mentor ali no circuito, né, o Pinga, a gente já sabia dos tropeços que podiam vir eventualmente na temporada. Ainda mais porque ia ser o meu primeiro ano completo. A gente não sabia como a gente ia lidar em termos de energia, porque as etapas são cansativas, as viagens são longas, são bastante viagens, são bastantes lugares para você reunir, reagrupar.
energia o suficiente, tá pronto, tá no seu melhor momento a cada etapa, é difícil. Então, ali, depois da piscina, todos os lugares eram novos para mim, estava conhecendo, estava tentando dar o meu melhor e acredito que aquilo dali que era a nossa realidade, assim, aprendendo com erros, assim, a gente consegue detectar os erros e aprender com eles. Aquele início de temporada ali, acredito que foi bom para mostrar a nossa capacidade, o nosso talento, onde a gente pode chegar quando a gente está em total equilíbrio, quando a gente está focado, quando a gente está preparado, cheio de energia. E agora é fazer os ajustes, aproveitar o momento, curtir o processo para ano que vem, para a temporada que vem. A gente já viveu tudo de primeira mão e agora a gente está pronto para novos desafios, para novas coisas na próxima temporada. Já não vai ser tão pego de surpresa em alguns momentos. Mas eu acredito que seja uma a gente deve considerar como uma queda, porque os resultados não são os mesmos, mas também acredito que teve diversos pontos positivos ali. Ouvimos então o João Chumbinho falando sobre essa temporada dele também, né? Um período de muito aprendizado, onde ele soube trabalhar também, claro, ao lado do Pinga, com os altos e baixos. Quer anotar aí? Eu vou te passar o gabarito do Finals agora. Posso? Pode. Vai anotar ou não vai anotar? Não vou anotar. Então eu vou te dar a letra. Tá bom, Tem manda. certeza? Tenho, pode. Você vai menosprezar o meu comentário, Não, então, pelo o meu contrário, eu vou guardar palpite. na minha cabeça, que é muito mais... Então vamos lá. O João Chumbinho vence o Jack na primeira rodada. O João Chumbinho vence o Ethan na segunda rodada. O Griffin Colapinto vence o Chumbinho no terceiro round. E na decisão, o Felipe Toledo vence o Griffin por 2-0. Tá bom. Esse é o meu palpite. E o seu? É o meu também. Ah, é? Só que eu só acho que vai ser 2-1 no final. Como que você disse? Desculpa. Que vai ser 2-1 na final. 2-1 na final? Você acha que o Griffin leva uma? Eu quero que seja em 3 baterias. Entendi. Quanto mais bateria, melhor. Mais legal. Rodrigo, nosso coordenador aqui, o nosso chefe, pediu pra eu passar os números da Mega. Calma lá, né, Rô? Peraí. Aí eu quero ganhar bolada sozinho, eu te dou uns 5%, tá bom? Mas eu vou ganhar sozinho, depois eu passo... Se acertar na Mega Sena, fazer 5 palpites, tava bom demais. Eu te faço um Pix depois. Bom, então apostaremos os dois aqui que Felipe Toledo será mais uma vez campeão mundial. Cara, tomara que o Chumbinho chegue. É que eu acho muito difícil, porque o Griffin vem numa temporada também excepcional. Eu tô apostando também no Chumbinho contra o Ethan, mais pela questão física, né? Sim. Do australiano, mas acho que o Griffin em casa, com torcida... O João tem surf pra isso. Tem. É que assim, o Ethan, ao longo da temporada, ele apresentou o que os juízes queriam. Sim. E também com um surf excepcional. É que eu não sei qual é a condição física que o Ethan vai chegar para a disputa. Eu acho que isso pode favorecer o Chumbinho. Por isso que eu estou colocando também que ele tem esse aspecto físico, além do surf do João, que pode pesar numa decisão, num único dia, numa disputa mais apertada. Vou torcer, obviamente, para que ele passe depois pelo Griffin, mas acho que por ser o surfista da casa, embalado pela torcida, um local, conhece muito bem as ondas de Trestles, aí eu acho que o Griffin passa pelo João. Tomara que eu esteja errado e que tenhamos uma final 100% brasileira. E se o João chegar pelo menos em terceiro lugar, se ele passar por Jack e Ethan, ele repete o feito do Vitor Ribas, que até o Gabriel Medina ser campeão em 2014, o Vitor Ribas era o melhor brasileiro ranqueado na história do surf mundial das pranchinhas, né? Porque tivemos campeão mundial no longboard. O Vitor, em 1999, foi terceiro lugar. E o João igualaria o recorde de um surfista do Rio de Janeiro. Né? Seria o primeiro carioca chegar no terceiro lugar do circuito mundial das pranchinhas, porque o Phil Hajman é bicampeão mundial do longboard. Depois disso, Gabriel Paulista, o Adriano de Souza Paulista, o Felipe Paulista e o Ítalo Potiguar de Baía Formosa. E, cara, ser o terceiro colocado no Mundial da WSL é sinistro. Nossa. É algo gigantesco, é gigantesco. Sem dúvida. E ainda mais porque a gente está falando de um cara que é da nova geração.
Porque ele tem sei lá quantos sim. anos mais para conquistar o título mundial, segunda temporada dele só Total chance. entre os melhores do mundo. O Chumbinho terminar com uma terceira colocação seria algo incrível, incrível. Feminino, Carissa Amor, Tyler White, Caroline Marques, Molly Picklum e Kathleen Simmers. Então temos 2 americanas, 2 australianas e a Carissa havaiana, pentacampeã mundial, brigando aí pelo Hexa nessa decisão. Infelizmente, sem a brasileira Tatiana Weston Webb, né? Não teremos uma representante no feminino no Finals. A Tati até se classificou nas 2 anteriores, vice-campeã em 2021. Ficando fora agora pela primeira vez, então, desse formato do Finals, que é o gabarito também? Não, eu quero dar minha opinião primeiro, mas aí... Então tá bom, porque senão... Tá, então vai. Minha opinião não, Eu vou mudar, porque eu não vou concordar com você, mas tudo bem, passa na verdade, eu tenho uma preferência e uma opinião. Eu gostaria muito que o surf feminino tivesse uma nova campeã mundial. Tá. Torço para que Caroline, Molly ou Kathleen Simmers cheguem no lugar mais alto do pódio. Mas eu acho que esse título não sai das mãos ou de Tyler ou de Carissa. Principalmente da Carissa. Meu palpite é que a Carissa vai ser mais uma vez campeã mundial, porque ano passado ela deixou escapar. E a Carissa é sangue no olho. É a melhor competidora que existe no feminino. Como a gente fala que o Gabriel é no masculino, e ela não tem tantos títulos como ela tem, por acaso. Sim. Apostaria nisso, mas gostaria sim que uma das meninas ganhasse. Meu palpite é o seguinte. Vai. Assim como o Ítalo fez na temporada passada, e a Stephanie também, né? Sim, a Stephanie ganhou o título. A Stephanie foi campeã, mas vai ter uma diferença só na final. Eu acho que a Kathleen Simmers vai varrer todo mundo até a decisão. Vai passar pela Molly Picklum, vai passar pela Caroline, passa pela Tyler na semifinal, mas na decisão da Carissa. E para sua tristeza, eu acho que as 2 finais serão definidas em 2-0. Tá bom. O Felipe vence o Griffin por 2-0 e a Carissa vence a Kathleen Simmers também por 2-0. Seria muito interessante ter uma garota rookie aí, estreante, com talento, é uma joia americana, ao contrário do masculino que só tem o Griffin de americano. Sim. No feminino tem 3 americanas, né? O Havaí é Estados Unidos, juntando, né, gente? A bandeira, né? Caroline Marques e a Kathleen. Quando a gente fala de Olimpíada, que essas bandeiras são unificadas. Então é isso, a gente vai acompanhando tudo no Surf 360, então nos siga... E vamos ver quem vai ficar com essa aqui, né? Essa aqui comigo, essa aqui é minha, no caso. Não, mas a amarelinha, você quis dizer. A gente vai negociar. Entendi, tá a amarelinha pro quem vai conseguir ficar com essa lycra e começar o ano de 2024 combinado. Com amarelo no peito. E a gente vai acompanhando tudo aqui no YouTube do Surf 360, também nosso canal no Spotify. Nos siga no Instagram, a cobertura diária ali do WSL Finals, @surf360_, para não perder absolutamente nada. Um abraço, Bruno. É isso aí, Mal. O pessoal fica ligado que tem muito pela frente ainda. O campeonato vai acabar, mas a gente vai continuar aqui também, ficar repercutindo e trazendo personagens, mas agora o momento é descobrir quem vai ser os campeões mundiais no feminino e no masculino. A janela de competição em Prestos, na Califórnia, entre os dias 8 e 16 de setembro. A partir de sexta agora. Isso, e a gente vai acompanhando tudo, quando tivermos a definição também, claro, toda uma repercussão aqui no nosso canal no YouTube, agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros aqui da Board House Brasil, com as pranchas sempre embelezando aqui o nosso estúdio também da Live Sports. Então a gente está de volta na próxima semana. Valeu, galera, até a próxima. Aloha!